Beleza, pessoal? Então vamos lá, iniciar agora. Essa é a segunda parte, tá, da nossa aula. Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Nós dividimos em duas partes para não ficar uma aula muito longa, ok? Então, assim, para quem estiver assistindo e não assistiu a primeira parte, é bom dar uma olhada antes e depois passar aqui para a parte 2. Mas vamos lá, dando sequência à nossa aula. Agora a gente vai entrar no título 4 da Lei Maria da Penha e a gente vai começar falando dos procedimentos. Então, disposições gerais aí acerca dos procedimentos. A gente vai fazendo leitura do artigo, eventualmente comentários, e vamos comentando com doutrina, com exemplos, né, da mesma forma que a gente fez no bloco passado. Então, vamos lá, artigo 13. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos códigos de processo penal e processo civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nessa lei. O que o artigo 13 fala? Que a Lei Maria da Penha ela não revoga a outra legislação, seja ela genérica ou seja ela específica para uma matéria. Então, quando uma mulher idosa é violentada, por exemplo, no âmbito doméstico, nós vamos aplicar a Lei Maria da Penha? Vamos. Por quê? Porque é uma mulher. Mas não vamos deixar de aplicar o Estatuto do Idoso. Entendeu? O Estatuto do Idoso, naquilo que não for conflitante com a Lei Maria da Penha, também vai ser aplicado. Mesma coisa de uma jovem de 16 anos que tenha sofrido aí uma violência sexual, por exemplo, por parte do pai, o padrasto, o tio ou o próprio namorado. Nós vamos aplicar a Lei Maria da Penha? Vamos, porque a vítima é uma mulher, numa relação de, né, uma relação de amorosa, né, com uma relação de caráter e cunho sexual, mas nós não vamos deixar de aplicar também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós estamos falando de uma criança de 16 anos. Então, todas essas normas são aplicadas normalmente, né, de forma simultânea, diga-se de passagem. A Lei Maria da Penha não anula. Isso tanto para as questões penais quanto para as questões cíveis. Tanto é que o Código de Processo Civil é utilizado, o Código de Processo Penal. E lembrando mais uma vez que a Lei Maria da Penha é multidisciplinar, ela tem a natureza multidisciplinar, porque não é exatamente uma lei penal. É uma lei penal, ela é processual penal, ela é processual civil, é uma lei de caráter civil, de caráter administrativo também. Então, uma série de matérias jurídicas são tratadas na Lei Maria da Penha. Tá? Por isso, ela não pode, de forma alguma, anular outras legislações correlatas, sejam elas amplas, né, genéricas, ou específicas em relação a determinado tema. Tá? 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que o artigo 14 falou? É necessária a criação da famosa vara da mulher, ou juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, para processar as questões penais e também as questões cíveis. Tá? A competência do juizado da mulher, ela é criminal, mas é civil também. Mais uma vez aí comprovando que a Lei Maria da Penha é multidisciplinar. Tá? Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Olha que legal. O Código de Processo Civil, de modo geral, ele fala que as atividades processuais são realizadas até 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Depois disso, só em casos muito excepcionais haverá atividade processual. Com relação
a Lei Maria da Penha é o contrário. Os atos processuais poderão ser realizados no horário noturno, tá? Por quê? Em razão da urgência, da necessidade de se fazer algo para proteger as mulheres violentadas. Então, para a Lei Maria da Penha, o horário noturno não é uma exceção, é uma regra. Se tiver que fazer alguma coisa meia-noite, 1h da manhã, vai ser feito. A gente não vai seguir a regra geral do Código de Processo Civil. Artigo 14A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a lei dá um empurrãozinho para a mulher, dá uma ajudinha. Ao invés de pedir com que ela vá lá na vara da família para ajuizar uma ação de divórcio ou uma dissolução de união estável, o legislador fala assim, ó, se quiser fazer isso na vara da violência doméstica contra a mulher, pode fazer, tá? Porque lá abarca questões penais e também questões cíveis. Então, para facilitar, para dar mais celeridade e até proteção à mulher, para a mulher realmente se desvencilhar daquele indivíduo, não é? No caso aqui de maridos e companheiros, para se desvencilhar dele mais rápido, ela propõe a ação de divórcio ou de dissolução de uma união estável no próprio juizado de violência contra a mulher, tá? Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, olha só, o divórcio e a dissolução de união estável, ótimo. Então, aquela famosa o quê? Separação de corpos pode ser feita na vara da mulher ou no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Eu falo vara da mulher porque é muito mais fácil. Isso pode, é uma opção. Ah, não, eu quero ir lá na vara da família. Ótimo, pode ir também. A vara da família continua com essa competência para processar o divórcio e a dissolução da união estável. É uma opção. Agora, questões relativas à partilha de bens, aí não. Aí a vara da mulher não vai mexer com isso. Ok? Aí realmente a vara das sucessões. Aí é uma outra modalidade, é a vara das sucessões. Se houver, né, obviamente, a divisão de varas por competência, tá? Às vezes é um juiz único, ele acaba fazendo tudo. Mas quando há divisão em grandes comarcas, né, como a de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, nós vamos ter certamente uma vara das sucessões, no mínimo uma, às vezes mais. E é ela que vai ter que se responsabilizar pela divisão de bens, tá? Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Então, olha só, a ação de divórcio e dissolução de união estável, ela tem preferência, seja ela processada na vara da mulher, ou seja ela processada na vara da família, tá? Em ambas as varas, porque, mais uma vez lembrando, a vara da mulher é uma opção. A regra mesmo é vara da família. Vara da família. Mas, se eu quiser, ou eu não, né? Se a mulher quiser utilizar a vara da mulher, ela tem essa opção e, normalmente, o trâmite ali é mais rápido. E, ainda assim, pessoal, independentemente de onde esteja tramitando, ela tem o quê? Preferência para correr. Ela pode correr, inclusive, na frente de outras ações consideradas menos importantes, tá? 15. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis redigidos por esta lei o juizado. Então, qual é a competência, né, para processar civilmente no juizado da mulher ou na vara da mulher? O domicílio ou residência da mulher, tá? O lugar do fato em que se baseou a demanda ou no domicílio do agressor. Ok? Quem vai escolher? A mulher. Tanto é que o mais fácil, o mais plausível é o domicílio dela, ou onde fica, né, a residência dela. Tudo bem, não quero no meu domicílio.
podemos ir para o lugar onde o fato se baseou, onde a demanda surgiu. Não, não quero também. Então, tem a opção também do domicílio do agressor. Tá? Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Lembrando, pessoal, que a maior parte das ações envolvendo violência doméstica contra a mulher, elas independem de representação ou de qualquer ato por parte da mulher. Por quê? Porque são ações públicas incondicionadas, né? Nenhuma condição é necessária para o prosseguimento da ação. Contudo, existem algumas exceções. Exemplo, o crime de ameaça. O crime de ameaça que depende de representação. Então, nesses casos, a mulher pode desistir da representação? Pode. Agora, essa denúncia, ela só é admitida perante o juiz. Então, essa renúncia à representação só pode ser feita na frente do juiz. Do delegado, por exemplo, não pode, tem que ser o juiz. E mais que isso, é perante o juiz em uma audiência especialmente designada para isso. Uma audiência que vai verificar, inclusive, a motivação da desistência de representação daquela mulher. Tá? É uma audiência para isso, uma audiência que ocorre, inclusive, com prioridade. E antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Se a denúncia já tiver sido recebida pelo juiz, né, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, se ela já tiver sido recebida pelo juiz, não cabe mais a desistência da ação, tá? E lembrando que o Ministério Público ele tem que ser ouvido para opinar. Não somente opinar, como verificar a legalidade do ato, né? Até porque o Ministério Público é o curador da lei, ele é o protetor do ordenamento jurídico, é uma das funções do Ministério Público. E lembrando, pessoal, que apenas os crimes cuja ação penal pública condicionada não esteja informada pela Lei 9.099 de 95 admitem a necessidade de representação para o prosseguimento da ação penal. Exemplo, ameaça, outro exemplo, crime de dano. Tá? Ah lá, até coloquei aqui, ó, exemplo, ameaça. A necessidade de representação vem da própria Lei 9.099. Desculpa, gente. Vem do próprio Código Penal e não da Lei 9.099. Então, a necessidade de representação para o crime de ameaça, ela não vem da Lei 9.099, como ocorre, por exemplo, no caso de lesão corporal. Ela vem da lei, ou melhor, ela vem do Código Penal, ok? Olha lá, artigo 147, ó, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. E parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então, como não é a Lei 9.099 que determina essa representação, não há que se falar em ação penal pública incondicionada, porque a regra da 9.099 não é aplicada no 147, porque a representação não vem da 9.099, ela vem do próprio Código Penal. Artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado da multa. Então, a lei é muito clara, tá? Essas penas alternativas não são permitidas nos processos envolvendo a Lei 11.340. Essa vedação é expressa e o texto da vedação está no artigo 17 da Lei 11.340, tá? Então, aí, penas de cesta básica, né? Penas de prestação pecuniárias, pagamento isolado de multa, as penas alternativas, de modo geral, não são aceitas no processamento, né, da Lei Maria da Penha. Das medidas protetivas de urgência, disposições gerais. Essa é a parte interessante da lei. A parte que é mais cobrada em concurso público, por exemplo, provas da
da OAB, tá? É uma parte mais, mais importante, né? O que a gente ouve falar na mídia, a gente fala tanto, né, de medidas protetivas. Vamos lá. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Então, recebido o expediente com o pedido da ofendida. Recebido de onde? Normalmente da delegacia de polícia, tá? O delegado encaminha para o juiz. Mas pode ser o Ministério Público, às vezes a vítima foi lá no Ministério Público e pediu medidas protetivas. É o MP que vai encaminhar elas para o juízo, tá? Ou às vezes ela compareceu diante do próprio juiz pedindo medidas protetivas, isso também é possível. E quando não é o juiz que recebe esse pedido, e normalmente não é, o prazo é de 48 horas. Olha só, caberá ao juiz no prazo de 48 horas conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso. Desculpa, gente, o artigo 2º foi revogado, está com uma redação nova, a gente vai ler aqui, ó. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, aí a parte nova está aqui, ó, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. E essa norma é nova, né? Ela veio com a Lei 13.894 de 2019. Então, lei recente, incluindo aí, né, também o ajuizamento de ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável. 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Então, isso tudo, gente, no prazo de 48 horas, hein? Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Isso aqui, ó, não vai nem ver se ele tem porte ou não tem, se tem a posse ou não tem. Se for necessário, o juiz vai sim determinar a apreensão imediata dessa arma de fogo, tá? Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, olha só, elas podem ser concedidas, né, pelo juiz a requerimento do MP ou então a pedido da ofendida. E lembrando mais uma vez, o delegado também pode encaminhar as medidas protetivas colhidas na delegacia, tá? Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Então, a depender da gravidade do fato, a medida de urgência vai vigorar de imediato, independentemente da audiência, tá, com as partes, e até mesmo se o MP não tiver manifestado. Mas se ele não tivesse manifestado, ele vai pelo menos ser comunicado prontamente. E aí ele responde quando puder, tá? Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, medidas protetivas podem ser aplicadas de forma isolada, uma medida protetiva, ou cumulativa. Pode ser 2, 3, 4, não tem limites para a aplicação de medidas protetivas. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio ouvido o Ministério Público. Então, as medidas protetivas, elas são aquilo que a gente chama de rebus sic stantibus, né? Rebus sic stantibus, ou seja, se está dessa forma, a gente deixa desta forma. Modificou para outra forma, nós vamos nos adequar e também modificar para outra forma. Então, enquanto ela for pertinente e necessária, ela vai perdurar. A partir do momento que o juiz verifica a necessidade de
impor medidas protetivas mais graves ou, de repente, né, medidas protetivas mais brandas, ele pode sim modificar, tá? No curso do processo. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então, prisão preventiva, obviamente, né, assim como determina o próprio Código de Processo Penal, ele pode ocorrer a qualquer tempo, no inquérito ou no processo. Só não pode ocorrer após o trânsito em julgado. E aí não há que se falar em prisão preventiva, mas sim prisão definitiva, né, a prisão condenatória. Tá? E tem uma inconstitucionalidade neste artigo 20, ok? Informando que o juiz de ofício pode decretar prisão preventiva. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado, seja pelo Ministério Público, pelo representante da vítima, né, do ofendido, mas ele tem que ser provocado. É o princípio dispositivo, né? O juiz ele não age de ofício. Esse tem sido o entendimento mais moderno, tá? O juiz ele realmente tem que ficar inerte. Aí, quando ele é provocado, ele decide. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo, decretá-las se sobrevierem razões que as justifiquem. Mesma coisa, gente. A prisão preventiva também é de caráter rebus sic stantibus. Igualzinho às medidas protetivas. O juiz pode revogar, ele pode decretar de novo, se for o caso. Então, ele tem a liberdade, né, de acompanhar a necessidade da prisão conforme a tramitação do processo vai sendo adiantado. Tá? 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então, é vedado ao ofendido ir lá entregar intimação ou notificação para o agressor. Tem que ser um oficial de justiça, né? Ou outras formas aí de se intimar conforme determina o Código de Processo Penal. O que não pode é o juiz entregar um documento para a vítima e ela ter essa obrigação de intimar, de citar, de notificar o seu próprio agressor. Não faria sentido isso. Então, vamos lá. Quais são as medidas protetivas de urgência, né, que vão obrigar o agressor, afinal de contas? Elas estão no artigo 22, ó. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, ou seja, ó, entre outras, porque esse rol ele é exemplificativo. O rol não é taxativo. Ele apresenta um número de medidas protetivas que pode ser ampliado conforme o entendimento do aplicador da lei, tá? Então, vamos lá. 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, que é, aliás, o Estatuto do Desarmamento, não é? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Que palavra que ficou mal colocada, né, pessoal? Frequentação, né? Então, o sujeito fica proibido de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O baile, por exemplo, que a ofendida gosta de ir, baile de dança semanal, não pode o agressor ir lá naquele baile, ele pode ficar proibido disso. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, se for
necessário, até mesmo suspende-se as visitas aos filhos menores, né, os dependentes, de modo geral, que sejam menores de idade. 5, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 6º, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E 7º, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. E lembrando, mais uma vez, esse rol é exemplificativo, ele não é exaustivo. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, outras medidas que venham, por exemplo, do ECA, do Estatuto do Idoso, essas medidas não serão negligenciadas, ok? Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º da Lei 10.826, de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de arma, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. É óbvio, né? Polícia Militar ou até mesmo Polícia Civil. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, que é o Código de Processo Civil, e, aliás, não é mais este código, né? Agora é o novo Código de Processo Civil, com vigência desde 2015. Então, leia-se, né, um novo artigo que, na verdade, eu não sei de cor, mas que tem o mesmo conteúdo aí que foi relacionado no parágrafo 4º, ok? Vamos lá. Ainda, né, nas medidas protetivas de urgência, a ofendida, porque aqui, ó, vamos rever aqui. Aqui, ó, essas são as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Agora nós vamos às medidas protetivas de urgência à ofendida, tá? Então, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4. Determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Olha que legal. Nesse inciso 5º, muitas vezes é a mulher que sai de casa, ela não dá conta e ela sai de casa. E aí, para o lugar que ela for, ela tem o direito dos seus dependentes, né, normalmente os filhos, né, serem matriculados em instituição de educação básica que seja próxima à sua casa, próxima ao seu domicílio, tá? E a transferência dos seus filhos, né, dos seus descendentes para essa instituição independe da existência de vaga. Se lá tiver 40 vagas e as 40 estiverem preenchidas, pela lei, a instituição vai ter que arrumar mais uma vaguinha. Aí vão ser 41, tá? 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Olha lá, mais medidas, hein? Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial,
3, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. 4, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. E parágrafo único, deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, pessoal, em 2018 foi tipificado, tá? E para quem descumpriu medidas protetivas de urgência antes de 2018, em 2017, por exemplo, a doutrina entende que é um fato atípico por ausência normativa. Algumas outras pessoas entendem que é a desobediência do Código Penal, salvo engano, artigo 330 do Código Penal. Mas a maioria entende que era atípico, tá? Então, o artigo 24A, ele não retroage. Ele não retroage porque ele prejudica o réu. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Porque, lembrando, o juízo civil também pode deferir medidas protetivas, tá? Principalmente aquelas patrimoniais. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. E 3, o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Outras sanções cabíveis, né, que vêm de outras normas, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei dos Deficientes Físicos e assim por diante, tá? Da atuação do Ministério Público. Agora a gente vai falar da importância do MP. Vamos lá, artigo 25. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se o MP não foi o órgão, por exemplo, que ofereceu denúncia, ele vai atuar, tá? Necessariamente, por quê? Porque ele é o curador da lei. Então, o MP vai estar presente, seja diretamente ou indiretamente. Se não for diretamente, por meio do oferecimento de denúncia, etc., será indiretamente. Ele vai intervir no processo, tanto nas causas cíveis quanto penais, tá? Porque ele é o curador da lei, ele é o guardião do ordenamento jurídico. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. E 3, cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que cadastrar? Para ter um parâmetro, pessoal, para ver se aquele sujeito já é reincidente. Às vezes não foi somente com aquela mulher, às vezes ele já maltratou várias mulheres, tá? Da assistência judiciária. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. Então, pessoal, como forma de proteger a mulher, ela sempre vai ter que estar acompanhada de advogado. Se ela não tiver advogado, ela vai procurar a defensoria pública. O juiz vai indicar a defensoria pública. Não havendo defensor público, o juiz vai indicar um advogado dativo. O que não pode é ficar sem advogado, exceto lá nos casos do artigo 19, tá? 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. O que é o atendimento humanizado, pessoal?
aqueles detalhes, né, aquele atendimento mais específico voltado à mulher, normalmente colocando uma delegada de mulheres, quem sabe uma psicóloga para poder colaborar, uma promotora de preferência, uma juíza de preferência, para que a mulher se sinta mais acolhida. Isso é o que a gente chama de atendimento humanizado. Equipe de atendimento multidisciplinar, título 5, artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídio por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Então, essa equipe multidisciplinar, pessoal, é composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, dentre várias outras modalidades aí profissionais que, de alguma forma, vão colaborar com a mulher, tá? Como? Ajudando na audiência, desenvolvendo trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, várias medidas aí, sempre voltadas para a ofendida. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Então, o juiz pode até indicar a equipe multidisciplinar, tá? Artigo 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o próprio Poder Judiciário, ele pode indicar isso na proposta orçamentária do tribunal. Ele pode dirigir recursos para a criação e para a manutenção dessa equipe multidisciplinar de atendimento. Ah lá, ó, sexto, disposições transitórias, né? 33. Enquanto não estruturados, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Então, enquanto não surgirem os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que eu chamo aqui de vara da mulher, acho mais fácil, são as varas criminais que vão acumular essas competências, as cíveis e as criminais, tá? Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. Então, são causas que ganham destaque, elas têm preferência no julgamento, tá? Lembrando que o artigo 33 foi declarado constitucional pela ação direta de constitucionalidade número 19 do Distrito Federal. Título 7º, disposições finais, artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. 35. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, olha lá, todos os entes federativos, em União, DF, estados e municípios, ó. No limite das respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar, casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centro de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, centros de educação e de reabilitação para
os agressores. Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta lei. Então, os entes federativos, eles precisam o quê? Se adequar, tá? A lei, hoje em dia, todos estão adequados já, né? Ou a maioria, pelo menos, passados aí mais de 16 anos, né, da Lei Maria da Penha. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida concorrentemente pelo Ministério Público e por associação de atuação na área regularmente constituída há pelo menos 1 ano nos termos da legislação civil. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Então, nós temos também demandas coletivas na Lei 11.340, temos sim, tá? Então, o artigo 37, ele protege, né, os interesses difusos e também os transindividuais, tá? Artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativos a mulheres. Então, uma preocupação muito grande aí com as estatísticas, né? Saber quantas mulheres foram agredidas, quantas morreram, por quê, fazer diagnóstico e complementar as informações. Parágrafo único. As secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo CNJ, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implantação das medidas estabelecidas nesta lei. 40. As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. E 41. Aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, tá? E esse artigo 41 ele foi declarado constitucional pela ação direta de constitucionalidade número 19 do Distrito Federal. Por isso que os crimes de lesão corporal, quando praticados em face da mulher, no âmbito doméstico, eles não necessitam de representação, porque quem determina essa representação é a Lei 9.099, não o Código Penal. Mas como a Lei 9.099 de 95 ela não se aplica de forma alguma, né, aos crimes praticados com violência doméstica, todas essas regras, elas também são excluídas. Tá joia, pessoal? E isso é tudo que eu tinha para falar aí sobre a Lei Maria da Penha. Foi uma aula bem completinha, tá? Essa segunda parte, principalmente no finalzinho aí, né, mais falar e menos mais para ler e menos para comentar, né? Porque é uma parte mais técnica. Mas é isso, foram 2 aulas aí que nós analisamos todos os artigos da Lei Maria da Penha, juntamente com comentários, com doutrina, com jurisprudência. Eu espero realmente que tenha colaborado aí com a formação de todos vocês, tá joia? Para quem for ficar comigo aqui ao vivo, a gente vai desligar a gravação, tá? E continuar o nosso debate. Agora, para quem estiver assistindo uma gravação e ainda ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e responder no momento oportuno. Então, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade.